Eu quero ler com vocês um versículo que está no Salmo 86, no versículo 11. Enquanto você está abrindo o Salmo 86, versículo 11, eu quero só dar um conselho que o Espírito Santo colocou no meu coração, que é baseado na palavra de Deus. Olhe para mim. Não sei com quem que Deus está falando, mas Deus ardeu meu coração para dizer isso. Olha, não se isole. Não se isole. Não deixe Satanás encher o teu coração e fazer você acreditar que você pode permanecer na presença de Deus e nos caminhos de Deus, se isolando, estando sozinho ou sozinha. Isso é uma mentira, é um engano de Satanás. Comunhão é projeto de Deus. E a Bíblia diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Mas quando a gente busca o interesse do reino de Deus e das coisas de Deus, a gente não se isola, a gente fica junto. Quem se isola, morre. Quem se isola, se esfria. Quem se isola, morre espiritualmente. Quem se isola, fica fraco espiritualmente. Mas a Bíblia diz que é melhor serem dois do que ser um. Porque quem estiver sozinho, se cair, não tem ninguém para levantar. Mas quando você está junto, ainda que você caia, o teu irmão te levanta. Se você estiver fraco, o teu irmão te fortalece. Então o Senhor está falando com alguém aqui, ou com alguém lá nas redes sociais, eu não sei com quem está falando. Mas se está passando no teu coração a ideia, o pensamento de se isolar, eu estou revelando para você que é o diabo que está querendo te enganar. Não se isola, fica junto, porque a brasa fora do fogo ela se apaga, mas a brasa no fogo ela se acende cada vez mais. E você é uma brasa para estar no meio das brasas, para estar no meio do fogo em nome de Jesus. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Vamos lá, Salmo 86, versículo 11, diz assim, a minha tradução não sei se é igual ali, mas está escrito: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Está igual aqui? Quem está lendo aqui? Então vamos lá, todo mundo junto, bem forte comigo, Salmo 86, versículo 11, toda a igreja. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une, Senhor, ao temor do teu nome. Pai querido, fala com a tua igreja e usa este teu servo como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, você pode me ajudar a honrar Jesus com uma linda salva de palmas? Faz isso bem bonito, mas é para Jesus, não é para mim não. Faz para Jesus, aplaude, glorifica com a boca, exalta o Senhor, dê a Ele honras, glórias e louvores. Glória a Deus. Se assenta e olha atentamente para o pastor. Irmãos, entenda uma coisa. Eu e a pastora Sueli, nós temos uma equipe de pastores aqui, mas eu vou usar eu e a pastora Sueli como exemplo. Eu e a pastora Sueli fomos colocados aqui como pastores de vocês. Sim ou não? Fomos colocados aqui como pastores de vocês. Mas entenda, nós só podemos pastorear quem quer ser pastoreado. Porque tem pessoas que frequentam esta igreja, que nós somos pastores, e tem pessoas que frequentam outras igrejas, pastoreadas por outros pastores. Mas a pessoa, apesar de frequentar a igreja, ela não quer ser pastoreada. E nós, por mais que a gente deseje, a gente não é capaz, a gente não consegue, a gente não pode pastorear quem não quer ser pastoreado. Às vezes a pessoa reclama e fala assim: eu estou passando um momento difícil e ninguém me ajuda. Mas entenda uma coisa, a gente só pode ajudar e a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Porque a gente já tentou ao longo da vida, eu tenho quase 30 anos de ministério, acho que um pouquinho mais, eu tenho que fazer a conta que eu sempre esqueço. Estou ficando velho, eu penso as coisas, daqui a pouco eu esqueço o que eu pensei. Mas nesses muitos anos, há em torno de 30 anos de ministério, eu já passei pela experiência de tentar ajudar algumas pessoas e ter sido bem sucedido nisso. Mas já passei também pela tristeza
de tentar ajudar algumas pessoas e não conseguir ajudá-las. E por que que teve pessoas que eu consegui ajudar e outras não? Apesar de ter tentado ajudar ambas, porque tem pessoas que se deixam ser ajudadas e tem pessoas que não querem ser ajudadas. E então nós somos pastores de vocês, mas a gente só vai conseguir te ajudar se você permitir, se você deixar que a gente te ajude, se você quiser ser ajudado. Porque se você não quiser ser ajudado, não adianta eu fazer esforço, não adianta a pastora Sueli fazer força, a gente não vai conseguir ajudar você. Então, nós só podemos pastorear quem quer ser pastoreado. Eu me lembro de uma ocasião, há muitos anos atrás, que uma pessoa, uma líder na igreja, aconteceu uma situação que foi, digamos, injusta com ela, né? E aí, quando terminou aquela reunião que nós estávamos, não era um culto, era uma reunião, um ensaio, alguma coisa assim, ela veio brava conversar comigo, e falou brava comigo, falou brava, brava, e só não me deu como chama, um golpe lá, Rildo? Só não me deu um ipom, talvez porque ela achou que não ia me aguentar. E foi embora, brava, batendo o pé. Isso foi de manhã. Nós tínhamos trabalho de manhã e tínhamos trabalho à noite. Não. Mas aí, eu orei durante o dia. E à noite, quando essa pessoa chegou na igreja, eu falei algo para ela duro, mas com muito amor. Eu falei para essa pessoa assim, se você quer frequentar esta igreja, você precisa me respeitar como teu pastor. E o que você fez, você faltou com respeito comigo. Agora, você tem o direito de não achar que eu sou merecedor do teu respeito. Mas se você entender que eu não sou merecedor do teu respeito, então procure um outro pastor que você possa respeitar. Mas o teu pastor você tem que respeitar. Se não for eu, que seja outro. Se você achar que eu não mereço o teu respeito, não tem importância. Você vai procurar uma outra igreja, um outro pastor, mas lá você vai respeitar o pastor. Mas se você quiser ficar aqui, você precisa me respeitar e te honrar como teu pastor. Fui duro com ela? Fui, mas foi com amor. Porque se eu não corrijo, eu estou permitindo que a pessoa viva errado e deixe de ter uma vida abençoada. A pessoa teve a humildade de reconhecer que errou, se desculpou, nós oramos juntos, e essa pessoa me respeita e me honra até hoje, eu não sou mais pastor dela. E tem uma vida abençoada por Deus. Então nós temos que entender que eu e pastora Sueli, a gente só pode pastorear quem quer ser pastoreado. A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. A gente só pode aconselhar quem quer ser aconselhado. A gente só pode estender as mãos e segurar na mão de quem quiser segurar na mão da gente. E tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não querem ser pastoreadas, não querem ser aconselhadas, não querem ser ensinadas, não querem ser corrigidas, não querem ser ajudadas, e por estas pessoas a gente não consegue fazer nada. Eu quero que você entenda e creia, tanto eu quanto a pastora Sueli, e eu posso estender isso à nossa equipe de pastores. Nós estamos aqui com o nosso coração desejoso de abençoar você, de ajudar você, de socorrer, de aconselhar, de te abençoar, mas nós só podemos fazer isso por você, se você quiser ser pastoreado pela gente. Quem está entendendo isso diz amém. A palavra do Senhor, ela conta duas histórias que eu vou compartilhar rapidamente com vocês. A primeira está em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, que é a história do Zaqueu. A Bíblia diz que o Zaqueu era um homem muito rico, ele tinha muito dinheiro. E esse Zaqueu, ele também era um homem de pequena estatura, ele tinha o sonho de ver Jesus. E aí Jesus estava passando por um lugar onde o Zaqueu estava, mas o problema é que sempre quando Jesus passava tinha uma multidão de pessoas também. E o Zaqueu, baixinho, queria ver Jesus, não conseguia ver, mas sabe que todo baixinho é inteligente, posso ouvir um amém dos baixinhos?
todo baixinho é inteligente, e aí o Zaqueu teve a ideia, ele viu uma árvore lá na frente do caminho que Jesus estava indo, e ele pensou, ele falou, eu não consigo ver, mas o pessoal vai ver que eu sou esperto. Ele correu na frente, subiu na árvore, e ficou lá no alto da árvore, no galho, na arquibancada da árvore, vendo Jesus passar, e ele realiza o sonho, o desejo do coração dele. Mas o que ele não imaginava é que ia acontecer muito mais do que ele esperava. Ele só queria ver Jesus, mas quando Jesus passa embaixo da árvore que o Zaqueu estava, Jesus para, olha para cima, chama o Zaqueu pelo nome e fala, Zaqueu! E o Zaqueu fala, eu? É você, Zaqueu! Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou dormir na tua casa. Pensou Jesus vir falar que vai dormir na tua casa? Que coisa linda! Aí o Zaqueu desceu tão depressa, o meu pastor Ubirajara uma vez pregando isso, falou que ele desceu tão rápido que ele ralou tudo bucho na árvore. Mas ele desceu rápido porque Jesus falou, desce depressa que eu vou na tua casa. E ele desceu e levou Jesus para a casa dele. E eles passaram o restante daquele dia, Jesus dormiu na casa dele e foi embora só no outro dia. E nesse tempo, irmão João, eles tiveram muitas conversas. Jesus conversou com Zaqueu, Zaqueu conversou com Jesus. E eu acredito, o texto bíblico não fala o conteúdo da conversa, mas eu acredito que nessa conversa Jesus ensinou o Zaqueu, Jesus corrigiu o Zaqueu, Jesus exortou o Zaqueu, Jesus aconselhou o Zaqueu. E sabe qual foi a virtude do Zaqueu? O Zaqueu era um homem falho, era um homem que tinha defeitos, que tinha erros, mas a virtude do Zaqueu é que o Zaqueu ouviu o que Jesus falou, seguiu o conselho do Senhor Jesus e o Zaqueu mudou de vida. Porque quando amanheceu outro dia, um pouco antes de Jesus ir embora, Zaqueu, que era um gatuno, né, ele era o chefe dos cobradores de impostos e ele pegava boa parte dos impostos, por isso que ele era rico. O Zaqueu se arrepende, se conserta, e ele olha para Jesus, antes de Jesus ir embora, e fala assim, Senhor, eu vou pegar metade das minhas riquezas e vou distribuir para os pobres. E se eu defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus dá um sorriso e fala assim, hoje entrou salvação nesta casa. Este era um homem perdido, mas agora ele está salvo, aleluias. E houve uma mudança na vida do Zaqueu, porque o Zaqueu, ele se permitiu ser tratado, ele se permitiu ser ensinado pelo Senhor Jesus. Jesus, aquele dia, passou o dia na casa dele ensinando, e o Zaqueu aceitou aprender. Aquele dia Jesus corrigiu o Zaqueu muitas vezes e o Zaqueu aceitou ser corrigido. Aquele dia Jesus deu conselhos para o Zaqueu e o Zaqueu ouviu os conselhos de Jesus e por isso a vida dele foi transformada. Quem pode dizer um glória a Deus bem forte? Mas em Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao 22, fala de uma outra pessoa. Não tem o nome dele, a Bíblia chama ele de um jovem rico. Esse jovem era rico também, como Zaqueu. E, além de rico, ele era um homem religioso. E esse jovem se aproxima de Jesus e pergunta, mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus diz para o jovem, olha, guarda os mandamentos. E ele pergunta, quais mandamentos? Aí ele fala, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. E vai mencionando para ele alguns mandamentos. E conforme Jesus vai mencionando os mandamentos, ele vai aumentando o sorriso de satisfação, de felicidade. E ele olha para Jesus e diz, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Eu faço tudo isso que o Senhor falou. Mas aí ele pergunta para Jesus assim, o que me falta ainda? O que falta da minha vida ainda? E aí Jesus diz para ele, olha, se você quer ser perfeito, ele era rico, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois você vem e me segue. Aí a Bíblia diz que nessa hora o sorriso dele se tornou um semblante triste. E ele então vira as costas para Jesus e bravo ele vai embora, batendo os pés. Ele larga Jesus, ele abandona Jesus e nunca mais aparece. Assim como Zaqueu, este jovem esteve com Jesus, este jovem ouviu o ensinamento de Jesus, ele recebeu conselhos de Jesus, mas diferente do Zaqueu,
Apesar de ter visto Jesus, ouvido Jesus, ter recebido ensinamentos e conselhos de Jesus, ele não seguiu a orientação de Jesus, não seguiu os conselhos, não fez a vontade do Senhor, não fez o que o Senhor falou. Por quê? Porque ele não tinha um coração aberto para ser ensinado, ele não tinha um coração aberto para ser corrigido, ele não aceitava ser exortado, ele não aceitava conselhos. Ele foi lá apenas com a intenção de Jesus ratificar que ele era o cara. Não, porque eu sou religioso, eu guardo todos os mandamentos. Jesus vai falar: você é o cara, pode ir, filho, está tudo certo. Mas quando Jesus apontou para ele que tinha um erro, que tinha algo para consertar, que ele tinha que se desfazer de algo que controlava o coração e a vida dele, ele rejeitou o conselho, ele rejeitou o ensinamento, ele rejeitou a orientação e ele foi embora. E assim tem sido muitas pessoas. Tem pessoas que são como Zaqueu e tem pessoas que são como o jovem rico. O jovem rico e o Zaqueu, eles tinham coisas incomuns. Ambos tinham muito dinheiro, e não tem nada de errado em ter dinheiro, tá? Que Deus abençoe você e que você se torne uma pessoa muito bem de vida, que tenha muito dinheiro na tua conta bancária, que você tenha uma vida próspera e abençoada em nome de Jesus. Fala um amém. Não tem nada de errado em ter dinheiro e que você tenha muito, e eu também, em nome de Jesus, né? Mas não tem nada em ter muito dinheiro. Mas no caso deles dois, o dinheiro era a causa do erro da vida deles. Os dois erravam por causa do dinheiro. Isso que eles tinham em comum. Agora, o Zaqueu, ele aceitou ser tratado e a vida dele mudou. O jovem rico não aceitou ser tratado e continuou vivendo a minha vida. Agora olhe para mim. O que você prefere? Continuar vivendo a mesma vida ou ter a vida transformada? Quem quer continuar vivendo a vida do mesmo jeito? E quem quer ter a vida transformada? Levanta a mão bem alto. Diga comigo: eu quero ter a vida transformada. Só tem a vida transformada quem aceita ser ensinado. Só tem a vida transformada quem aceita ser tratado. Só tem a vida transformada quem aceita ser corrigido, que é a parte mais difícil. Só tem a vida transformada quem aceita e ouve conselhos. E o grande problema é que tem muitas pessoas que não querem ouvir. Você sabe, olha só o que acontece. Tem pessoas que chegam na igreja, e eu já vivi isso muitas vezes. Tem pessoas que chegam na igreja com a vida destruída. Tem pessoas que chegam na igreja com a família destruída. Ouçam, por favor. Pessoas que chegam na igreja com a vida destruída. Pessoas que chegam na igreja com a família destruída, com o casamento destruído. Pessoas que chegam na igreja desempregados, devendo para duas pessoas, para Deus e o mundo. Tem pessoas que chegam na igreja já morando na mesma casa, mas separados de fato, com a vida cheia de problemas. E quando a pessoa chega na igreja com a vida toda quebrada, quando a pessoa chega na igreja toda quebrada, ela chega humilde, ela chega simples, Everton. Chega às vezes de cabeça baixa, e ela vem conversar com a gente, pedir oração para a gente. E às vezes a pessoa tem até vergonha, ela fala baixinho na hora que pede oração, e a gente ora pela pessoa, e aí a gente começa a ensinar, a gente começa a aconselhar, a gente começa a orientar, e a pessoa que está toda quebrada, ela começa a nos ouvir, e ela nos ouve, e ouvindo a gente, seguindo a orientação, seguindo o conselho, recebendo as orações, sendo pastoreada, sendo tratada, a vida da pessoa começa a mudar. A pessoa estava quebrada financeiramente, devendo para todo mundo. Aí, há um tempo depois, 6 meses, 1 ano depois, ouvindo os conselhos, recebendo orientação, a vida financeira da pessoa está organizada, ela não deve mais nada para ninguém, ela já paga as contas direitinho, ela já não anda mais envergonhada, já está comprando umas roupinhas bonitas, porque Deus está abençoando. Você pode dizer um glória a Deus?
Aí a pessoa que entrou com o casamento quebrado, com o casamento destruído, a gente começou a orar, a gente começou a aconselhar, a ensinar, e a pessoa queria o casamento restaurado, e aí a pessoa então começou a dar ouvido aos conselhos, ela seguiu a orientação, ela aceitou a correção, porque às vezes para ajustar a vida de alguém tem que corrigir, aí a pessoa aceitou a correção, aí Deus abençoou o casamento ficou bom, antes era só guerra, agora é só love, aleluia, né? As coisas estão bem, e agora a pessoa está com o casamento abençoado, a esposa e o marido saindo junto, namorando, indo no restaurante, passeando no parque, coisa linda que Deus fez. A pessoa chegou quebrada em várias áreas, mas porque ela recebeu o conselho, porque ela ouviu a palavra, porque ela aceitou a correção, a exortação, a pessoa ficou bem. Mas aí, Isabel, sabe o que acontece? Quando a pessoa fica bem, um ano e meio depois que a pessoa está bem, aí parece que a pessoa esquece de onde Deus tirou ela. Lembra, pastor João Batista, quando Jesus curou o paralítico, falou para ele assim, pega a sua cama e vai embora? Por que não mandou jogar a cama embora? Não mandou jogar a cama fora? Mandou pegar a cama, a maca e levar para casa. Ele não precisava mais de maca, estava curado. Mas sabe para que a maca? Para que todas as vezes que ele quisesse ficar orgulhoso, ele ia olhar para a maca e ia lembrar de onde Jesus tirou ele. Mas tem gente que esquece de onde Jesus tirou. Chegou na igreja quebrado e era humilde, recebia conselho, recebia orientação, aceitava ser corrigido, mas agora que já está bem financeiramente, agora que o casamento está em ordem, agora que a vida está indo de vento e popa, agora que é só alegria, que é só sorriso, agora não ouve mais o pastor, agora não recebe mais conselho, agora não pede mais orientação. E quando é corrigido, quando é exortado, quando é corrigida e exortada, fica bravo, fica brava e até vai embora. Então antes o pastor servia, mas agora o pastor não serve mais. Antes o pastor servia para ajudar, a pastora servia para ajudar, mas agora não serve mais. Só servia quando eu estava quebrado, mas agora que eu estou bom, ele não tem mais capacidade para me ajudar. Ele não tem mais unção para me abençoar. Ele não tem mais autoridade para me corrigir. É assim que muitas pessoas pensam e é assim que muitas pessoas agem. E o que diferencia uma pessoa vitoriosa de uma pessoa fracassada é a humildade da pessoa continuar sendo uma pessoa com o coração aberto para ser ensinada, para ser tratada e para ser corrigida. Eu desejo que você tenha uma vida abundante, próspera e vitoriosa em todas as áreas da sua vida. Que esse mês seja melhor do que foi o mês passado em todas as áreas da tua vida. Que você desfrute da bênção de Deus, que é por isso que a gente serve a Deus, também por isso que a gente serve a Deus. Mas entenda uma coisa, se você deixar o orgulho subir no teu coração, e você achar que não precisa mais de pastor, que não precisa mais de conselho, que não precisa mais de orientação, que ninguém mais pode te corrigir e te exortar, então você está dando um passo para a tua queda. Lembra da mensagem do domingo passado? Sobre quem que o pastor pregou domingo passado? Foi sobre um rei. Esqueci o nome do rei? Como que era o nome do rei, gente? Rei Asa. O rei Asa, no começo do reinado dele, era jovem. Ele se sentia incapaz, então ele dependia de Deus. Você lembra da mensagem da semana passada? Que quando o profeta veio falar com o rei Asa ouviu, porque ele era ensinável, ele era tratável, ele se permitia ser ensinado, ele se permitia ser tratado, se permitia ser corrigido. Aí o profeta veio e trouxe uma palavra. O que o Asa fez? Quando ele ouviu a palavra de Deus pelo profeta, ele foi lá, mandou tirar todos os altares que tinha de outros deuses no reino, ele convocou o povo e disse para o povo: a partir de hoje, a gente só vai servir a Deus e adorar a Deus de todo o nosso coração, aleluia. Mas aí passaram 35 anos,
E em 35 anos, o Asa foi sendo abençoado e o reino também. O Asa cresceu, o reino dele cresceu, se tornou um reinado próspero, um reinado que tinha riqueza, que tinha exército, que tinha todos. E 35 anos depois, o Asa começou a deixar de ser dependente de Deus, porque agora eu não sou mais um menino. Agora eu sou um homem, 35 anos passaram, eu sou um rei experiente, eu já sei fazer tudo, e eu não preciso mais de Deus. Aí você lembra, veio o inimigo atacar na guerra, e aí o Asa fez uma aliança com o exército de uma outra nação, venceu a guerra, mas ele fez tudo isso sem o quê? Sem consultar a Deus, sem orar o Senhor. Não preciso mais, não preciso mais de profeta, não preciso mais de pastor, agora eu já estou bem. E ali começou a queda do Asa, porque daí ele venceu a guerra, mas Deus mandou um profeta, e através do profeta Deus disse para ele assim, ó, eu reprovei você, porque você não depende mais de mim. E aí sabe o que ele fez? Ele fez o que as pessoas fazem quando elas acham que já são autossuficientes. Quando Deus usou o profeta para corrigir o rei Asa, a mensagem da semana passada, o que o rei Asa fez? Usou a autoridade de rei, e em vez de mudar, de se consertar, ele mandou colocar o profeta na prisão, prendeu o profeta. E aí depois ele pegou uma doença grave no pé, e diz que ele procurou os médicos, mas não orou e não procurou o Senhor. E eu disse a semana passada e quero repetir, não tem nada errado em procurar os médicos. Eu procuro médico, você procura médico, nós já fomos nos médicos, já fomos abençoados por Deus pela mão e pela vida dos médicos. Você pode dizer um glória a Deus? Não tem nada contra a medicina, o erro dele não foi procurar o médico, foi não ter consultado o Senhor. E aquele moço que viveu uma vida abençoada, morreu reprovado por Deus, porque ele deixou que a situação tranquila e vitoriosa fizesse ele se tornar alguém autossuficiente. Olhe para mim, o orgulho, ele antecede a ruína. Você quer que a sua vida seja arruinada? Deixa o orgulho entrar no teu coração. Quando você chegou, você precisava do pastor. As pessoas chegam na igreja, e quando elas chegam na igreja, o pastor é um santo homem de Deus. Aí depois de um ano, o pastor é um homem de Deus, não é mais um santo homem de Deus. Um ano e meio depois, o pastor que era um santo homem de Deus, que virou um homem de Deus, agora ele é só um homem. É só um homem. E assim vai sendo, a gente vai ficando grande e vai achando que a gente está maior do que os outros. Entenda uma coisa, eu não sou teu pastor porque eu sou melhor do que você, não sou. Eu já contei para vocês e Deus sabe que isso é verdade. Tem dia que eu choro nos pés do Senhor e falo isso para Ele. Eu olho para a igreja é cheia de pessoas que são melhores do que eu. E eu pergunto para Deus, por que eu sou o pastor deles, se eles são melhores que eu? Mas quem sou eu para questionar o que Deus decidiu fazer? Se Deus me escolheu para ser o pastor, Ele me escolheu para ser. E se Deus te colocou aqui, é porque Ele quer que você seja pastoreado por mim. Mas você tem que deixar eu te pastorear. Você tem que deixar eu e a pastora Sueli pastorear você. Deixar a gente te ensinar. Deixar a gente te aconselhar. Permitir que a gente te corrija sem ficar bravo com a gente. Porque quando você perde isso, igual o rei Asa perdeu, você está dando um passo para a sua ruína. Todos nós precisamos de conselho. Eu sou pastor de vocês, mas eu tenho pastor. Quantas vezes, sendo pastor, eu ligava para o pastor Ubirajara, ele trabalhando, e ele parava o trabalho dele, e a gente se encontrava numa praça lá na Vila Matilde, e sentado na praça eu chorava e contava as coisas que estavam acontecendo, e ele orava por mim, ele me aconselhava, ele me corrigia. Eu aceitava o ensino, a correção, a exortação dele. Você pensa que o meu pastor nunca fez nada que eu fiquei chateado com ele? Já fez. Mas você acha que ele vai deixar de ser meu pastor porque ele fez uma ou outra coisa que eu fiquei chateado? Quantas e quantas vezes ele foi usado por Deus para abençoar a minha vida? Quantas e quantas vezes ele foi usado por Deus para me curar quando eu estava doente? Para me fortalecer quando eu estava fraco?
para me erguer quando eu estava caído. Aí no dia que ele dá uma mancada comigo, ele deixa de ser meu pastor? Não! Eu não sou ingrato. Eu sei que ele falha porque eu também sou falho. Mas eu sei reconhecer que foi Deus que colocou ele para ser meu pastor e eu respeito e honro ele até agora. Meu pastor está velhinho, está meio debilitado pela saúde dele. Eu tento cuidar dele, eu tento ajudar, mas ele continua sendo autoridade na minha vida. E você precisa entender isso. Você vai ter uma vida abençoada se você souber honrar a autoridade que Deus colocou sobre você. E se você entender, se Deus colocou no teu coração que o teu lugar é aqui. Vem cá, pastora Sueli. Se você entender, se Deus colocou no teu coração que o teu lugar é aqui. Então, para você ter uma vida abençoada, você tem que deixar o pastor Wagner e a pastora Sueli pastorear você. E respeitar e honrar a gente como seu pastor. Você está entendendo? Eu não estou brigando com vocês, é que se eu não ensinar essas coisas, eu vou estar deixando de cumprir o meu papel, de ensinar você a ter uma vida vitoriosa e abençoada. O que eu falei para aquela pessoa lá no passado, continua sendo verdade. Se você olhar para mim e para a pastora Sueli, e você chegar à conclusão que a gente não merece ser pastor de vocês, a gente não tem condições de ser pastor de vocês, não tem importância, a gente não vai ficar bravo. Porque a gente reconhece que a gente é limitado, que a gente é falho. E talvez você precise de um pastor melhor do que a gente. Mas se você ficar aqui, se você entender que aqui é o seu lugar, você tem que respeitar e honrar a gente como seu pastor. E deixar a gente pastorear você. Deixar a gente te ensinar. Deixar a gente te aconselhar. Deixar a gente te corrigir. Deixar a gente puxar a tua orelha. Porque se você permitir, através das nossas vidas, Deus vai te abençoar. E Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Quem crê nisso? Quem está entendendo o que eu estou falando, diz um amém. Não, pastor, ó, não dá, você não dá. Então tá bom, procura outro pastor. Mas quando você chegar lá na outra igreja, respeita o pastor. Honra o pastor. Permita que o pastor te pastoreie. Não precisa ser eu. Você quer que seja outro, não tem importância, mas aonde você estiver, você tem que permitir que o pastor pastoreie a sua vida. Porque é a autoridade que Deus colocou sobre a tua vida para te abençoar. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí. Se você puder, aplaude o Senhor bem forte, com alegria, então. Ó, eu vou terminar que está na hora. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte: pessoa que não aceita ser tratada, que não aceita ser ensinada, não é só o pastor que ela não dá ouvido. A pessoa que tem o coração fechado para ser ensinada, para ser tratada, para ser corrigida, ela não ouve nem Deus. Pode vir Deus. Não, se Deus falar, o pastor eu não ouço não, mas se Deus falar comigo, eu ouço. Mentira. Mentira, quem não ouve o pastor também não ouve a Deus, porque o problema não é o pastor e não é Deus, é o coração da pessoa, é o coração orgulhoso que não aceita ser ensinado, que não aceita ser tratado. Existe uma passagem da Bíblia que está em Gênesis capítulo 4, do 1 ao 7, que fala que dois irmãos, um chamado Caim e outro chamado Abel, ambos entregaram uma oferta para Deus. E a Bíblia diz que Deus recebeu e aceitou a oferta do Abel, o culto do Abel, e Deus rejeitou a oferta, o culto do Caim. E sabe o que o Caim fez? Ficou com raiva do irmão dele. Ficou com raiva do irmão dele, ficou com cara de raiva, e ele começou a planejar no coração dele algo ruim em relação ao irmão. Ele ficou com cara de bravo, semblante caído. Olha para mim que eu vou terminar. Ele ficou com semblante de bravo, semblante caído, e começou a maquinar no coração algumas coisas contra o irmão, porque Deus tinha recebido o culto do irmão dele, mas não aceitou o culto dele. Em vez de ele buscar orientação em Deus, o que eu fiz de errado? O que eu tenho que mudar? O que eu preciso melhorar? Não, ele ficou com raiva do irmão. Mas Deus é tão bom. Fala comigo assim, ó, Deus é bom. Deus é bom. Não, fala mais forte, fala, Deus é bom. Irmãos, Deus é tão bom, é tão misericordioso, que às vezes ele está passando umas besteiras na nossa cabeça, Deus vem e fala com a gente. Deus já falou com você alguma vez? Quem já ouviu a voz de Deus aqui?
numa pregação, numa conversa com um amigo, a sua mente passando um monte de coisa, daqui a pouco Deus usa a boca de alguém e te confronta naquilo que você estava pensando. Aí só que Deus foi pessoalmente falar com Caim. Não foi que ele mandou o profeta, mandou o pastor, foi Deus falar com ele. Aí Deus chega para o Caim, olha para mim, e fala para o Caim assim: Caim, por que você está com cara de bravo? Por que decaiu o teu semblante? Aí ele fala assim: ó, o mal já está na porta do teu coração, está batendo na porta do teu coração, mas cabe a você dominar o teu coração e não deixar o mal entrar. Deus falou com ele, sim ou não? Deus aconselhou o Caim, sim ou não? Olha, repito, quem aconselhou Caim não foi o pastor Wagner, não foi um profeta, quem aconselhou Caim foi o próprio Deus. Aí terminou o aconselhamento, Deus foi embora. O que o Caim fez? Chamou o irmão para um bate-papo. Em vez de abraçar o irmão, pedir perdão, se reconciliar com o irmão e aprender com o irmão dele como faz para entregar um culto para Deus que Deus recebe, sabe o que ele fez? O que ele fez mesmo? Matou o irmão dele. Então você vê que quando o coração não é tratável, quando a pessoa não tem um coração aberto para ser ensinada, pode o pai falar, a mãe falar, pode o amigo falar, pode o pastor aconselhar, pode o próprio Deus descer do céu e falar com a pessoa não se conserta, a pessoa não muda, porque ela é autossuficiente, ela não é tratável, ela não se deixa ser ensinada, ela não se deixa ser corrigida e vai terminar com a vida fracassada e derrotada, porque o orgulho é o início da ruína de uma pessoa. Mas quando você aceita ser tratado e tratada por Deus, e quando você aceita ser tratado e tratada, ensinado, ensinada, corrigido, corrigida pelas pessoas que Deus colocou na tua vida para te abençoar, então você para de seguir no caminho da ruína e você começa a andar na direção da vitória. Você pode dar um glória a Deus bem forte? E eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, e eu vou orar com você agora. Quero que as meninas já fiquem prontas, que preparem lá o louvor novamente. Nós vamos terminar o culto hoje cantando aquele louvor de adoração ao Senhor nosso Deus.